uma tese de mestrado sobre esse tema da arborização urbana de Belém, mas ela tem muito mais conteúdo aí para passar para a gente sobre os benefícios da arborização para esta cidade linda e maravilhosa que é Belém. Obrigada, Cláudia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, secretário Sérgio, professora Naomi, Kaique, Caian, perdão, que acompanha lá no Twitter, né? Estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho uma apresentação aqui, se vocês puderem só habilitar ela, eu passo. Está do lado da minha fotinho, aqui embaixo. Conseguem ver? Peraí, que a Rosa não está nem ouvindo a gente, ela que está na condução. Tá. É só habilitar ela que daqui eu gerencio. Pronto, perfeito. Aí eu passo. Então eu vou trazer para vocês algumas pautas para ajudar nessa discussão. Eu não estou trazendo aqui necessariamente o objetivo da minha tese, mas eu vou trazer algumas das justificativas porque ela existe. Eu estou fazendo doutorado em Ciências Geodésicas e eu vou trabalhar com a representação das árvores no espaço urbano dentro da cartografia de referência. Então, eu vou trazer uma temática mais do georreferenciamento, né, de trabalhar com a cartografia em si. Porém, eu trouxe aqui elementos da justificativa que a gente vai, né, de uma certa forma, entender o benefício dessa arborização e que lá no final vai impactar aí nessa tese que eu espero, já quero me convidar, viu, secretário, para em 2024 apresentar a tese no evento, quem sabe, né, até lá eu já concluí ela. Pronto. Então, para quem não me conhece, eu sou professora do IFPA, lá do campus Castanhal. Eu sou agrônoma de formação, formada pela nossa querida UFRA, né? Sou mestre em desenvolvimento e gestão de empreendimentos agroalimentares. Trabalhei uma grande época com açaí, mas hoje eu volto para a área da geotecnologia junto com as meninas da GEO. Então convido também vocês a conhecerem aí o projeto das meninas da GEO, que fazem bastante mapas aí pelo Pará. E aí, com esse tema sobre gestão da urbanização, da arborização urbana, né, eu trago um ponto específico que é essa gestão, né, de como que a gente pode pensar em estratégias não apenas técnica, mas enquanto sociedade, para que essa gestão, para que tudo isso que vocês já falaram efetivamente nos leve a um indicador, né, positivo de arborização em Belém. Considerando o que o nosso secretário já falou sobre todas as estratégias que estão sendo cumpridas, sobre o Caian, o trabalho que ele vem fazendo bastante forte, trazendo esse histórico da professora, né, Noemi e da Cláudia enquanto educação ambiental, nós já temos indicadores para estar dentro da lista das cidades arborizadas e sair lá daquele ranking, né, que é um ranking bem ruim que lá no Congresso estão até dialogando hoje. Então é isso que eu quero trazer hoje para a gente realmente pensar e já efetivar, né, essas estratégias de indicadores para essa gestão. E aí eu trago aqui um pouco do que já foi falado, né? A lista da FAO, que é uma lista internacional que está sendo discutida hoje, inclusive no Congresso de Arborização Urbana, que no Brasil só são consideradas 3 cidades como as cidades mais arborizadas do mundo, né? Então vejam, a gente aqui no meio da Amazônia não entrou na lista. Mas por que não entrou na lista? Porque existe uma certa... um selo, na verdade, existe um programa específico que coloca alguns parâmetros de análise para essa, né, certificação de cidade mais ou menos arborizada, que tem a ver com o que a professora Noemi comentou sobre a relação de árvores, né, para a população, questão de serviços, lazer, entre outras. Então, essa lista, ela é criada pela Fundação Arbor Day, que é um evento, inclusive, junto com a Organização Nacional para Alimentação e Agricultura da FAO, né? Então, eles fazem esse ranking e eles utilizam alguns indicadores para trabalhar e especificar. Aqui no Brasil, nós temos 3 cidades, uma que fica em São Paulo, na verdade 2 em São Paulo, que é uma em São Carlos, uma em Mato Grosso do Sul e outra
também em São Paulo, que é São José dos Campos. Então, elas possuem esses indicadores aí para entrar no ranking. E aí é importante a gente falar que no mundo, né, quem é o topo da cidade arborizada? É a cidade de Nova York. Então, na verdade, os Estados Unidos, ele tem o título, né, de cidades mais arborizadas. Vejam, nós estamos na Amazônia, mas esse título é dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que essa é o questionamento que nós, que estamos aqui na Amazônia enquanto técnicos, mas enquanto população, enquanto comunidade, a gente precisa realmente requerer os nossos direitos, né? E buscá-lo através dessa gestão que a gente vai falar agora. E aí eu coloquei o link aqui, depois eu compartilho com vocês, que é o link de um mapazinho com esse ranking das 120 cidades mais urbanizadas que a gente tem no mundo. Eu passo para vocês com calma, depois vocês podem olhar. E olha só, então esse selo é Tree City of the World. Então é um selo dado internacionalmente e que foi lançado em 2019, tão pouquinho tempo, né? Ontem praticamente, que é um programa de cidades de árvores do mundo. Então existe um passo para a gente conseguir isso. E por que eu de uma certa forma venho aqui com uma audácia de dizer que a gente tem esses indicadores? Pelo que eu ouvi da fala de vocês três hoje, a gente já consegue praticamente esquematizar aí uma proposição para entrar na fila e requerer esse selo. Então existem 3 passos para a gente fazer e mostrar para o mundo que a Secretaria de Meio Ambiente está plantando 150 mil árvores, que existe uma diretoria de educação ambiental, de execução, de pesquisa, enfim, que está atenta e está com responsabilidade nessa temática. Então, o primeiro passo é aceitar a inscrição, inclusive elas estão abertas, tá? Então, para a gente ganhar esse selo em 2023, a gente já pode se inscrever. Depois, a gente tem que fazer um certo compromisso. Então, a instituição pública, pode ser também uma instituição privada, pode ser uma entidade, enfim. Mas no caso aqui, seria a gestão pública, ela precisa fazer um compromisso, né? E provar que essa árvore foi plantada e que ela está sendo monitorada e que ela está sendo cuidada, né? Ao longo do planejamento da política daquela secretaria, por exemplo. Então, essa é um segundo passo. E o terceiro passo é alcançar o padrão. Então, a gente precisa provar que a gente tem 5 variáveis aí que a gente atende para ser uma cidade, né, arborizada. Então, primeiro é estabelecer as responsabilidades, que foi o que a professora Noemi acabou de falar. A gente precisa juntar, isso já está em lei, inclusive, né? Juntar as secretarias, os órgãos municipal, estadual, federal, ou seja, pensar em uma governança, né, no estado do Pará, para que a gente tenha várias entidades, cada uma com as suas responsabilidades e que elas possam ser participativas, né? Então, eu acho que isso a gente tem, talvez ela não esteja tão explícita ou tão formatada em um documento, mas a gente consegue perceber que está existindo isso na gestão. Então, esse é um dos padrões. A próxima é definir essa regra em lei. Então, a gente já tem a nossa lei, a gente já tem lei do plano diretor, a gente já tem lei da segurança alimentar, a gente já tem lei das cooperativas, a gente já tem várias leis que, de uma certa forma, elas são indiretas a esse plano da arborização. O que precisamos é agora, né, formatar e ter exatamente a lei do planejamento atualizada, né, seria assim, o plano diretor da arborização, algo nesse sentido. Então, precisa ser instituída a lei. Né? Depois é o inventário. Foi falado aqui também que esse inventário existe e está sendo atualizado, mas ele é importantíssimo para que seja atualizado de forma digital e que seja a partir de uma base pública. Eu acho que isso é um ponto que eu vou abordar no contexto aqui, não só da palestra, mas da tese, é que esses dados eles precisam estar acessíveis para a população e a população também precisa estar, né, com capacidade de colaborar com esse inventário. Então, eu acho que esse também é um ponto. Alocar recursos. Então, para você ganhar também esse selo, você tem que comprovar que existem recursos específicos, seja municipal, estadual, internacional, até voltado para a política de gestão da arborização de Belém, né? E por fim, cadê aqui? Calma, que sumiu aqui. Tem um negócio, tem um comentário aqui, eu não consigo passar. Pronto, obrigada.
E por fim, é comemorar essas conquistas, que eu acho que foi muito falado aqui pelo Caian e pelo professor Sérgio, que foi exatamente comemorar. A gente precisa divulgar, a gente precisa realmente mostrar a importância do que é plantar uma árvore, de comemorar a número 1000, né, de comemorar um ano dela, enfim. Então, essas comemorações e essas divulgações dessas ações, elas são fundamentais para também encontrar o padrão, porque não adianta ninguém saber, porque não vai impactar. Então, o importante também é impactar. Bom, então fazendo esses 3 passos, a gente submete a proposta e a gente entra lá na avaliação do ranking para ganhar esse selo. Eu acho que a gente consegue, né? Vamos pensar 2022, 2023, para no congresso a gente ganhar esse selo, né, em alto bom tom. E aí os benefícios também, todo mundo já falou, eu não vou ser redundante, mas eu queria trazer 3 em especial, porque vai relacionar com o que eu vou falar mais adiante, que o primeiro é aumentar os valores da propriedade em toda a sua comunidade. Olha só, gente, nós tivemos aqui exemplos de denúncias de que as pessoas estão incomodadas com a árvore porque o carro não entrou na garagem, ponto. Mas há uma tendência mundial de se buscar casas para morar, empreendimentos, lugares para trabalhar em que haja áreas de jardins, áreas arborizadas, áreas vegetativas. Por quê? Pelo benefício do bem-estar que é correlacionado com essa área. Então, hoje, se a gente for pensar numa questão imobiliária, uma casa que tem um quintal e um jardim, ela ganhou uma valorização econômica muito maior do que a área que ela é 100% construída. Então, a gente precisa mostrar para a comunidade essa valorização enquanto propriedade, enquanto financeiro, porque, de modo geral, a gente acaba tomando decisões por conta do nosso bolso, infelizmente, né? Mas faz parte do sistema. Então, a gente precisa mostrar que, retirando a árvore, na verdade, ela perde financeiramente. Então, ela tem um ganho, né, ao primeiro momento, mas ao longo do prazo, ela economicamente também está perdendo. A outra é a questão da segurança hídrica e a gestão das águas pluviais. Foi falado muito aqui da chuva e em Belém a gente tem essa problemática muito intensa, né, por conta do escoamento, por conta das áreas que são alagadas, enfim. Então essa gestão, né, e essa correlação da arborização, dos solos, né, a gente tem que também colocar ela em evidência para que as pessoas também associem essa valorização de existir uma árvore para te proteger, te cuidar, né, cuidar daquele espaço em que todo mundo convive. E por último, a questão da temperatura urbana. Então, a gente vem acompanhando um aumento da temperatura climática, o mundo inteiro vem discutindo em todas as áreas técnicas e científicas que existem, vem acompanhando e discutindo sobre o aquecimento global e quem é que vai nos subsidiar para mitigar uma problemática no espaço urbano. São as árvores, elas têm esse potencial de nos trazer uma melhoria, um conforto térmico mais apropriado para o nosso bem-estar. Então, a gente não pode, né, por muito menos, não permitir que a população entenda esses benefícios. Por quê? Porque ela está vendo ali, só do carro dela que não entra na garagem, só da folha que sujou, porque ela não está conseguindo ampliar, não está conseguindo expandir as possibilidades de benefícios que ela tem. Então, eu acho que a gente tem que martelar mais essa divulgação dos benefícios. E dentre todos os milhares de benefícios que tem, eu circulei um que eu quero trazer porque é também uma discussão em relação à gestão municipal atual, que são as tecnologias de cidade inteligente. Então, a gente veio acompanhando, né, uma tendência da prefeitura de falar sobre Smart Cities, cidades inteligentes. A gente tem essa necessidade de atualizar os nossos sistemas, de colocar tecnologia e inovação para fazer funcionar os nossos serviços urbanos, e a árvore ela está muito ligada a isso em diversos contextos. E quais são eles, né? O inventário digital. Então, a gente tem software gratuito, software pago, a gente tem universidades que podem nos ajudar, a gente tem cientistas nas áreas, a gente tem uma comunidade que pode ser colaborativa para esse inventário. Então, esse inventário digital, ele vai dar suporte para que a cidade se torne mais inteligente, para que a gente conecte
a ideia do professor Sérgio quando ele diz: a Senador Lemos vai ser arborizada e os carros vão passar naquela área gramada de forma adequada. Mas para a gente adequar isso, a gente precisa também, né, fazer com que os sistemas funcionem e se conectem, né, para que a gente saiba que aquela área passa carro e aquela área não passa carro. Então, isso também é pensar em cidades inteligentes. Softwares de gestão. No finalzinho eu vou trazer um exemplo que está assim, sendo um fenômeno aqui no Brasil. Ele é um software brasileiro e acho que pode dar um pontapé legal para a gente. Então, esse software de gestão vinculado ao sistema de informação geográfica, em que a gente vê automaticamente aonde estão essas árvores, qual é a espécie, qual é o tamanho, qual é o volume, a gente também pode ter uma melhor tomada de decisão. Assim como pensar em cidade inteligente é pensar no que o professor Sérgio falou, que foi sobre o carbono, lembra? Então, a gente está numa dinâmica de gerenciamento de carbono, a gente tem como fazer, inclusive, uma perspectiva comercial, uma perspectiva financeira de correlação, né, dessa produção de carbono, né, de crédito de carbono, de políticas públicas ambientais. Então, a gente tem aí um espaço muito amplo para também correlacionar com as árvores lá na nossa cidade. Além de, para pensar em cidade inteligente e pensar nesse acesso da comunidade a essa informação, a gente tem que desmistificar alguns mitos, né? E um deles é o seguinte: reduzir o conflito entre energia solar e árvore. Então, eu já conheci empresas, eu já conheci engenheiros, inclusive, que trabalhavam com energia solar, que estavam, de uma certa forma, depreciando-as e estavam solicitando a retirada delas para o impacto que faria aquela sombra naquela determinada localidade. Então, existe já sensores específicos que eles conseguem trabalhar na sombra e captar a quantidade de energia de forma não direta, indireta, mas com a mesma potencialidade. Então, eu acho que essa renovação, esse entendimento dessa nova tecnologia também potencializa a cidade mais inteligente. E por fim, né, trouxe aqui outro exemplo, que é um exemplo trazido lá dos Estados Unidos, que a FAO ela sempre também publica dentro do site dela, que é o Jardim de Tecnologia Controlada de Fluxo de Águas Pluviais. Então, existem jardins que fazem essa concentração de águas pluviais e ela tem um escoamento, né, específico da área do esgoto, enfim, seria como se fosse piscinões, bolsões, né, de áreas vegetativas que elas fazem essa concentração de água, e existem ali sistemas, né, de irrigação, sistemas de comportas também que fazem essa gestão dessa água. Olha que interessante. Claro que isso é uma coisa assim bem evoluída, mas ela é real e ela já é efetiva. Então, em pequenas áreas poderia ser feito esses experimentos. Então, isso é pensar em cidade inteligente e que impactaria diretamente a nossa cidade de Belém, né? E para isso a gente precisa da gestão da arborização. Então, a gestão, ela tem a ver com a governança e com a informação. A gente precisa documentar, a gente precisa georreferenciar, a gente precisa colocar no sistema, a gente precisa divulgar esse dado, a gente precisa ter um equipamento computacional forte que consiga fazer um backup dessas informações para que a gente consiga, de fato, fazer essa gestão. E o documento da FAO, que é o documento internacional de arborização, ele traz um indicativo para a gente de o que se deve fazer para ter uma boa gestão de arborização. Então, a primeira coisa é gerenciar os dados dessa base adequada. Então, o inventário digital, o georreferenciamento, né, as planilhas de dados, os softwares utilizados, eles precisam estar todos conectados para que essa gestão aconteça, né? Além de que é preciso fazer o que vocês já estão fazendo aí, o Caian falou, essa gestão da análise do potencial de áreas vegetativas, de áreas concretadas, de áreas arborizadas ou não, através de sensoriamento remoto, imagem de satélites e afim. Então, a geotecnologia ela é uma ferramenta importantíssima para a gente ganhar rapidez nessa análise e volume de dados, então isso daí é um potencial muito bom. Pensar em metas smarts, ou seja, em metas específicas, mensuráveis, rápidas. A gente precisa pensar
para este ano, para o ano que vem no máximo, né? Tentar trazer mais para perto essas metas e alcançar esses indicadores, além, obviamente, de determinar um orçamento específico para a arborização. Então, tem que ter esse cuidado no sentido de, eu vou pensar enquanto um sistema geral de educação ambiental? Não, eu preciso pensar especificamente em qual orçamento para arborização. Então, isso daí é fundamental estar bem delimitado. Além de um plano de trabalho que esteja conectado com essas leis e diretrizes, também a exemplo do próprio plano diretor. Então, é preciso que eles estejam afinadamente conectados às leis existentes para a gestão urbana. E aí, né, no nosso documento de gestão urbana nacional da arborização urbana, né, que foi feito pelo Grupo de Trabalho da Política Nacional de Arborização Urbana, que eles estão aí no evento junto com o professor Sérgio, por sinal, existe uma diretriz muito importante que fala sobre a informação georreferenciada. Então, o mapa, ele é a base estratégica de tudo. Quando você está pensando em criar novas calçadas, quando você está pensando em planejar novos locais de plantação, quando você pensa até mesmo em podas ou estratégias, né, que está envolvendo a decisão da cidade, que está envolvendo a infraestrutura, esse dado já referenciado, ele vai permitir com que você faça um planejamento e tenha uma efetividade maior na execução da tarefa. Por quê? Porque você sabe onde ele está. Mas não apenas saber sobre a árvore em si, aonde ela está, como ela se compõe, mas compreender a ocorrência de pragas, de doenças, né? Então, a gente pensando aí nessas diversidades que a gente tem, o que isso pode impactar, né, no sentido da fitopatologia, pensar nessa gestão e distribuição das espécies que vocês já sugeriram. Então, será que uma macuieira, né, um exemplo, numa área que passe muitas pessoas, que passe muitos carros, ela vai ser apropriada? Né? Será que aquela cuia, se cair, não pode ter um dano? Então, gerenciar essas espécies de acordo com as perspectivas mesmo daquela sociedade, daquele bairro, daquele setor censitário, e fazer isso através de sistema de informação geográfica, né? Além de que, né, pensar em estruturar viveiros produtivos. Então, o professor Sérgio tem aí uma dinâmica muito legal de viveiros, mas que a gente possa ampliar nas comunidades, nas ilhas, né, na região de Bosqueiro, na região de Outeiro, os viveiros coletivos, os viveiros comunitários, para que a gente consiga também pensar em estratégias de ampliar essas mudas. E também ter aí um sistema de ocorrência de quedas de árvores. Então, a gente precisa fazer essa correlação dos motivos que elas caem. Elas não caem apenas porque elas são centenárias, existem vários fatores que levam à queda dela, né, aí na região de Belém. E através do sistema de informação geográfica, a gente faz esse cruzamento e a gente consegue até prever se aquela árvore pode ou não cair em determinada época. Então, acho que essa fundamentação técnica, ela é importante para a gente alcançar novos também patamares aí de indicadores. E, além de tudo, finalizando aqui, é o princípio da gestão participativa, que a gente vê que a Cláudia conduz muito bem junto com a educação ambiental, né? Que é justamente colocar a participação da população na arborização urbana. Existem diversos grupos, né, de bairros, existem grupos técnicos, institucionais, existem ONGs, existem empresas parceiras, ou seja, vários setores que estão aí atentos a essa temática, e a gente precisa colocar eles dentro desses níveis do diálogo, né, para que a gente, que já fazem, obviamente, mas a gente precisa aumentar aí, porque é através da intervenção nesses órgãos oficiais de planejamento, através de contratos com os grupos comunitários e com a negociação do setor privado, é que de fato a gente vai conseguir essa gestão participativa, né? E tudo isso baseado em quê? Na gestão da arborização urbana dentro de um sistema aí, colaborativo, participativo, informatizado e acessível, né, de forma aberta. E para a gente finalizar, a gente tem aqui como apoiar esse processo da gestão participativa da arborização, pensando aqui nessa comunidade que está nos assistindo e que vai se envolver, né,
nesse trabalho. Primeiro, comunicação e conscientização, que é o que já estamos fazendo, que é o que a Secretaria já faz. Então, isso tem que ser de modo ativo, constante, né? Sempre existindo essa conscientização e comunicação. Promover ações e estratégias de engajamento da comunidade, as alianças e as parcerias. O exemplo do selo que eu dei lá no começo, ele é uma estratégia de parceria, de aliança. Porque quando a gente consegue fazer, né, a conexão com outras instituições de outros lugares, a gente ganha visibilidade, a gente ganha apoio financeiro e a gente ganha apoio técnico também para alcançar algumas ações. Então, elas são fundamentais, né? E incluir a perspectiva da pesquisa, né? O Caian, ele falou aqui um pouco de que vocês já estão abordando essa parte da pesquisa. Eu acompanho aí o professor Cândido fazendo um mapeamento no OpenStreetMaps. Então a pesquisa, ela realmente já está bem evidencializada, mas ela ainda precisa, acho que, complementar com outras áreas de conhecimento para a gente ter uma amplitude aí dessa gestão. E dentro desse processo, quais são as lacunas que existem numa perspectiva mundial e que Belém também sofre, né? Uma dessas lacunas é uma abordagem, né, do planejamento urbano que reduza, por exemplo, a associação dos crimes associados a florestas urbanas. O que é isso? Nós temos comumente, né, eu já fiz inclusive essa análise com relação aos dados de crime, que muitos dos crimes que ocorrem, eles estão associados, as pessoas associam e as análises associam a lugares soturnos, escuros e arborizados. Então, por exemplo, eu fui assaltada na praça fulana de tal, eu fui assaltada perto do bosque fulano de tal, eu fui assaltada, ou seja, as análises estatísticas, elas estão associando isso. Então, a gente precisa pensar em um planejamento estratégico para inverter essa situação. Por quê? Pesquisas mundiais mostram que quanto mais arborizada a cidade, menor o índice de criminalidade. Então, a gente não pode deixar com que essa associação ela se perpetue, né, sem uma análise, sem um planejamento objetivo, né, dessa relação crime e planejamento urbano. Além disso, uma das lacunas que é muito percebida e que pode, né, ajudar a gente a traçar novas estratégias é o mapeamento do risco da árvore, usando o SIG, né, para que a gente perceba e faça essa previsão, se essa árvore ela pode ou não cair, se essa incidência de alguma problemática, alguma fitopatologia pode ocorrer, e tudo isso pode ser previsto a partir, né, de técnicas informatizadas. Além de, né, como a professora Noemi falou e como o Sérgio já confirmou, é importantíssimo a adaptação de espécies locais para a urbanização, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com espécies exóticas, a gente tem uma problemática, inclusive ambiental, né? Da própria biodiversidade e da própria fixação, né, dos benefícios que aquela árvore pode trazer em prol de ser ou não uma espécie adequada para a região. Então, isso daí vocês já apresentaram e é uma das diretrizes importantíssima que a FAO coloca para que se tenha sucesso na arborização urbana. Então, por isso que essa minha apresentação, né, foi bom que foi a última, mostra que tudo que falou para vocês já nos dá indicadores para a gente conseguir aquele selo e quem sabe aí tá no ranking das cidades mais e bem urbanizadas. E eu trouxe aqui um exemplo de uma plataforma chamada Arborrio. É uma plataforma criada pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. É um software de gestão de informação geográfica e que ele permite identificar o ponto de plantio, né? Ele permite fazer a conexão com o laudo, ele permite verificar onde tem árvores protegidas, ou seja, ele é um software de gestão que já está sendo utilizado no Rio de Janeiro e que já tem resultados eficazes, né? Já existe inclusive publicação técnica, científica, tem apresentação nos eventos, né? E seria muito interessante a gente pedir aí, quem sabe futuramente, uma apresentação particular deles e quem sabe aí usar um sistema similar para essa gestão dos dados aqui da arborização. Então ele gera gráfico, ele gera um indicador, é muito interessante essa plataforma, já tive conhecimento dela.
E finalizo aqui, então, a minha apresentação, né, trazendo para vocês, né, instigando vocês a pensar nessas estratégias tecnológicas de sistema de informação geográfica para a gestão da arborização e principalmente, né, que todos que estejam aqui, principalmente a comunidade, estejam dispostos a se comprometer e responsabilizar pela arborização da nossa cidade, porque só quem tem a ganhar somos nós mesmos, né? Então é para nós que a gente vai estar fazendo isso. Agradeço aqui o convite e fico à disposição para perguntas também. Fantástico, Tatiana, gratidão aí pelas informações super atualizadas, né, sobre a arborização, né, dentro dessa perspectiva até de tecnologias também, né. A gente já está chegando no final, né, já estamos com 2 horas aí de webinar, temos aqui vários comentários, né, várias pessoas aqui comentando, 32 comentários. Eu vou tentar ler alguns para a gente ter um momento aí de interação com o público, né? Vou botar aqui eu e a Noemi aqui para ficarmos. A webinar vai ficar gravado na página da SEMA, e aí depois quem não conseguiu assistir pode assistir por lá. Deixa eu ver aqui. O Pedro Santos, sobre a proposta de fiação subterrânea, seria conveniente consultar a seguinte matéria. Ele dá aqui a matéria da Câmara de Vereadores, né, que está com este projeto aí. Deixa eu ver, o Fernanda de Abreu também, nossa participante, aí um abraço. O Pedro Santos também aqui, já há tecnologia para iluminação pública de poste com luminárias alimentadas por energia solar, sem necessidade de fiação. O FPA tem um trabalho patenteado sobre esse tema. O Pedro Santos bem ativo aqui no nosso webinar, gratidão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais. O Pedro Santos, em 2012, foi aprovado pela Câmara Municipal de Belém um plano municipal de arborização, a professora Noemi já falou. A Dulce Roque também comenta essa questão a Câmara de Vereadores aprovou uma lei sobre o enterramento da fiação elétrica no último ano.